Fala aí, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e acabou de acabar o card do UFC Fight Night Apex, Salkid versus Gamrot. Foi um bom evento, a gente vai começar falando de todas as lutas aí, e uma coisa que impressiona é que vocês, geralmente, que falam mal de luta feminina pra caralho, perderam um lutão. Vocês que não assistem o card preliminar, tá? Carol Foro versus Gigi Canuto. Mano, foi uma trocação de porrada simplesmente absurda. As meninas saíram na porrada. Eu ainda não sei quem venceu os bônus. Daqui a pouco o editor vai estar falando pra gente aqui durante o vídeo. Mas se eu tivesse que opinar, bônus de luta da noite vai pra Carol Foro e Gigi Canuto. Bônus de performance Salkid e muito provavelmente também pro Montanha, tá? Foi um bom card de Apex, era mais ou menos o que a gente estava esperando. Luta principal, obviamente, não foi o que a gente esperou, porém, luta foi excelente. Essa Carol Fora é muito boa de boxe, cara. Já escuto falar dela há muito tempo. Ela que é de Brasília, treina lá em Brasília na equipe do Roger Play. Sempre soube que essa menina era muito boa. Ela tem um irmão, se eu não me engano, que é também um lutador de MMA, que é um boxer. Foi uma luta dura, essa Gigi Canuto entregou, luta pra caralho, derrubou, fez o que pôde. Foi um lutaço, meu irmão. Foi um lutaço, tá? Vamos falar rapidinho das lutas para chegar na luta que interessa mesmo, que foi a luta principal. Juliana Miller e Ravena Oliveira. Cara, a brasileira foi muito mal, tá? São duas meninas que tinham um cartel muito ruim. Um era 4-4 e a outra era 6-5, então um cartel quase negativo. A Ravena mostrou, na minha visão, a gente sei que a gente pode estar julgando aqui meio precipitado, mas ela não mostrou o nível de UFC porque a Juliana Miller já é ruim. E ela foi completamente dominada pela adversária dela, Ravena de Oliveira. Milo Jones e Jane Vasquez me surpreendeu, porque o Milo Jones é um cara que geralmente joga na decisão, tá? Tava vindo de várias derrotas em decisões divididas para brasileiros aí, como, por exemplo, o moleque lá da Insider, que é muito bom, editor. Como é que é o nome dele mesmo? Vou lembrar aqui o nome você tá falando do dele. Jean? Jean Matsumoto, exatamente. E também Felipe Lima, também, que era um moleque de Manaus. Tava vindo de 3 derrotas seguidas. E pro Daniel Marcos, que era um cara excelente, que o UFC cortou, mas que estava quase invicto aí, perdeu só uma luta no UFC com várias vitórias. É um cara que é um wrestlerzinho, ia tentar derrubar. Na verdade, começou a luta, o Jean Vasquez começou a conectar uns bons golpes, o moleque sentiu, ele foi pra trás, daqui a pouco ele se recuperou, voltou, encaixou um bom cruzado e, meu irmão, o Jean Vasquez caiu absolutamente mamando, tá? Uma luta muito importante da gente falar agora foi a luta do Mano Mito. Então a gente tem Manuel Souza, o Mano Mito, versus o Hit Miranda, tá? Manuel Mito, apesar de eu achar que ele deveria ter mais hype por ele já ter nocauteado o Ruff, ele não aparece tanto. Eu não sei se é o jeito dele, eu não sei exatamente o porquê que nessa semana de luta não teve muita falação do Mano Mito. Mas quem é fã hardcore conhece. Ele nocauteou o Ruff já há bastante tempo atrás. A última luta dele ele estreou, tava dando uma aula no Bola Jockey, cometeu alguns erros de QI ali, depois acabou nocauteando num nocaute brutal. Essa luta aqui, eu vi a entrevista dele no final, ele disse que não teve tempo para se preparar, por isso que não foi uma excelente performance, mas eu acho que ele erra, tem problema de estratégia, tá ligado? Muito superior a esse cara, Rich Miranda, muito superior. Você via que os chutes na perna estavam funcionando demais, o direto toda hora estava conectando, mas o Mano Mito estava insistindo em clinchar desde o começo do primeiro round. E ele também tem muita potência, se garante na potência, então ele joga o cruzado, joga o chute, tudo que ele joga é para arrancar. É para arrancar a cabeça do cara, é para arrancar a perna do cara. Muito poder de nocaute, 29 anos. O que eu acho? Eu acho bom ele ter durado 3 rounds com esse cara, porque se ele nocauteia, ele não tem coisa para trabalhar. E me parece que cada luta dessa que ele sofre um pouquinho, que ele tem uma coisa errada um pouquinho na luta, como foi o do Bolajá, que isso vai tornar ele um lutador melhor. Cometeu muitos erros, eu achei, nessa luta aí. Inclusive, tomou uma queda no segundo round, que perdeu o segundo round pro cara que é muito pior do que ele. Agora, no terceiro, ele já agiu muito bem, já melhorou muito, tá? Cansou um pouco, mas ele melhorou muito na movimentação, bateu muito no cara. Era pra ele ter nocauteado também o cara no próprio segundo round e o cara conseguiu inverter a situação, tá? Vamos ver o que aguarda pro Mano Mito. No final da luta ele falou que queria uma luta contra o Drew Dober.
Uma luta que não só eu acho que faz muito sentido, como é uma luta que vai ser boa. Dois caras porradeiro, um cara que já tem muito tempo de casa, Mano Mito chegando agora, nocauteando um Drew Dober, ele já fica perto ali de entrar no ranking. Eu não sei se ele já entra no ranking direto, acho que não, mas ele fica perto de entrar no ranking, já fica conhecido na organização. Muito poder de nocaute, tem que trabalhar um pouco mais a estratégia, tá? Vamos continuando aqui, um cara que surpreendeu pra caralho, tá? Surpreendeu demais. José Montanha. Eu falei isso em live, vou voltar a falar em vídeo, tá? A semana inteira eu vi o Rafael do MMA Hoje no corner dele, o Henrique Horiguchi lá fazendo as gracinhas lá no Instagram, e eu pensei, esse cara é ruim. Eu pensei, por que esse cara é ruim? Porra, porque ele tá botando MMA Hoje no corner, tá ligado? Esse cara tá botando esses caras no corner. Esses caras são do YouTube, entendeu? Isso não tá certo, então o cara deve ser ruim. O cara é bom pra caralho. Inclusive, a gente assistiu algumas lutas dele aí na semana, né? O editor assistiu algumas lutas dele aí na semana pra fazer o vídeo. E não tinha muita coisa, tá? Mas é um cara de 29 anos. A gente viu que ele tinha muitas finalizações, que é uma coisa incomum pra um peso pesado. Ia lutar com o Sutherland. Eu não sabia o que ia acontecer nessa luta, a verdade é essa. Mas, cara completo pra caralho, tá? Pegou um cara que é bom em pé, é um típico peso pesado. Bom em pé, não tem nada de chão, mas, cara, foi uma luta perfeita. Quando o Montanha começou ali, lutando, daqui a pouco ele tentou entrar de queda, caiu de joelho no chão, mano. Ele caiu de joelho no chão. Falei, caralho, agora não levanta, é peso pesado. Ele não só levantou, mostrou mobilidade, como depois derrubou absurdamente, assim, no body lock, caiu por cima e massacrou. E depois finalizou tranquilamente o Luiz Soderland. Eu acho, sinceramente, sei que é difícil cravar, eu já peço o like, que vão ser palavras duras aqui. Eu acho que esse cara vai ser top na categoria. 29 anos, 7'1", tem jiu-jitsu, tem parte em pé, tá trabalhando na rede social lá, por isso que ele chamou os caras do YouTube. Inclusive, posso tomar um hate aqui, mas também vou fazer esse comentário, tá? Vou fazer esse comentário. MMA Hoje, Canal Lante e Horiguchi tem uma vitória no peso pesado. Eu falei lá isso em live, muita gente não tem, e os caras têm uma vitória no peso pesado, do José Montanha. De novo, eu acho que esse cara vai se dar bem na categoria, deu pra ver, tá? Tem futuro, apesar de 29 anos, não é muito velho, não é muito novo, pra peso pesado é novo, sei, mano, acho que esse cara vai se dar bem na categoria, tá? Vamos ficar de olho nele, José Montanha, bom pra caralho, tá? Bom pra caralho. E é isso, vi lá o MMA Hoje, Horiguchi lá no octógono, especialistas, tem vitória no peso pesado do UFC. Será que dá para fazer, já que eles tiveram um problema com Walter Walker, será que José Montanha e Walter Walker vai ser uma rivalidade que vai existir? Chat, me deixe saber, pode ser que comece aí, né? Imagina se o José Montanha comprar o barulho do Rafa do MMA Hoje. Pode ser que aconteça. E aí? Vamos ver, somente o destino e o tempo vai falar, tá? Outra coisa, Bruno Lopes e Diogo Gozai. Cara, lutou muito mal o Bruno, tá? 14 vitórias, 4 derrotas, The Brazilian Cowboy, 33 anos, 1-3 no UFC, uma grande chance de ser mandado embora do UFC, tá? Venceu a primeira luta contra o cara que já não tá mais no UFC e perdeu 3 seguidas. Lutou muito mal, tá? Lutou muito mal, foi brutalmente nocauteado. O juiz teve uma interrupção ali que, por um momento eu achei que foi uma interrupção errada, mas ele tava mal, velho. O round estava acabando, só ia adiar, ele ia voltar, ele ia apanhar, cara. Ele estava estático, estava recebendo um chute, estava movendo. E o Norguzai não é um cara bom de chão, é um cara bom em pé. E o Bruno não conseguiu quedar ele, quase que não tentou quedar ele. Difícil. Eu acho que a gente não vai ver mais o Bruno Lopes no UFC, tá? Isso nos leva a essa luta aqui. Tom Sete Pele, né? Tom... Pô, o cara fez uma brincadeirinha na live e eu não lembrei mais, mas Tom
Aspulande, sei lá como é que o cara falou, Aspelanca. Tom Aspelanca, né? O famoso Caboclo Sete Pele versus o Guilherme Pet, o Kong. Bicho, uma luta dura. Uma luta muito dura de assistir, tá? Vamos ver como é que tá o cartel do Guilherme Pet agora no UFC. Tá 0-1-2 no UFC. Ele venceu uma luta. Nem lembrava que ele tinha vencido. Mas, cara, foi uma luta muito ruim, velho. Foi uma luta muito ruim, cara. Os caras ficaram se abraçando demais, velho. Forrozinho australiano comeu. Guilherme Pet, se eu não me engano, foi no segundo ou no terceiro round que ele conseguiu se soltar mais, mas o que ele tinha de forte era direto e cruzado. Ele até conectou algumas vezes, deu um knockdown no Steven Aspulande, mas muito dessa luta foi passada no clinch. Muito mesmo. Foi uma luta muito ruim de assistir, cara. Foi uma luta muito ruim de assistir. Eu acho que o Steven Aspulande perdeu muito hype, né? Ele entrou, o nego falava dele pra caralho. Pô, o Aspulande é o brabo, o Aspulande tem gás. E ele tem até um certo gás e ele também aguenta muita porrada, mas não sei se ele vai figurar no topo dessa categoria em algum momento, não. E o Guilherme Pet, difícil. Se ele perder mais uma, vai ser mandado embora, tá? Difícil. Até hoje não mostrou nível de UFC. Não mostrou nível de UFC, de peso pesado do UFC. Muito estático, joga muito pouco golpe. Ele mesmo iniciava as ações, iniciava os clinches. Não sei. Vamos ver aí o que o futuro reserva pro Guilherme Pet, tá? Tim Miller e Billy Ray Goff. Billy Ray Goff, que é um cara porradeiro, entrou na luta, já começou agarrando. Começou aquele forrozinho australiano durante o primeiro round inteiro, todo mundo criticando ele, Maniacriano criticando ele, editor, chat. Quando ele não aguentou mais fazer isso, que foi o segundo e o terceiro round, ele foi humilhado em pé, tá? Ty Miller 8-0, invicto, muito bom em pé. Golpes retos excelentes, jab direto, frontal, nocauteou, espancou o Billy Ray Goff. A verdade é essa. Um bom prospecto pra gente ficar de olho aí na categoria de 70 quilos. Outra luta que foi muito criticada por estar no main card aqui, inclusive eu mesmo critiquei, Alexia Tainara versus Amanda Lemos. E se mostrou um lutão, tá? A Alexia Tainara é uma menina que vai dar muito trabalho nessa categoria de 115 quilos. Enfrentou uma menina que já disputou o cinturão, já tá mais velha, 39 anos, dura, mostrou ser guerreira. Saíram no tapa, saíram na porrada. A Alexia Tainara aqui vale ressaltar o QI de luta dela. Muita gente critica os lutadores brasileiros por não ter QI. A Alexia Tainara jogou com a regra debaixo do braço, colocou no clinch quando era para pôr no clinch, derrubou quando era para derrubar, fez ground and pound, lutou em pé e terminou o terceiro round quando ela sentiu que a Amanda Lemos já estava mais arrefecida, saiu na porrada com direto e cruzado, jogando cruzado e direto, batendo. Muito boa lutadora, essa Alexia Tainara. A gente vai ver ela no topo dessa categoria. Se eu não me engano, ela já está ranqueada, agora ela vai entrar no top 10. É 2 ou 3 lutas para essa menina disputar o cinturão. Foi um lutaço, tá? Salva de palmas, chat. Lutaço da Alexia Tainara aqui. E a Amanda Lemos, infelizmente, acho que já tá na hora de se aposentar. Se a gente for olhar aqui o recorde dela, acho que ela tá com recorde com muitas derrotas, tá? Desde que ela disputou o cinturão, perde, ganha, mas tá vindo de 4 derrotas nas últimas 5 lutas e também já tá mais velha, 39 anos. Não sei se ainda vai ter alguma aspiração aqui, tá? Aqui uma luta que não fez nenhum sentido. E aí Del Valle versus Darren Elkins. Absolutamente nenhum sentido. A gente sabia o que ia acontecer e foi o que aconteceu. Um soco em 30 segundos, um nocaute brutal no Darren Elkins, que se aposentou, não teve homenagem, não teve porra nenhuma, não teve vídeo, sabiam que ele ia se aposentar, foi tratado como um lixo e é um veteraníssimo do UFC, mas já estava na hora de parar há muito tempo e devia ter parado antes de tomar esse nocaute. Não faz sentido para ele lutar. Vamos continuar porque não vale nem a pena falar do Del Valle, tá? Vai deixando o like, vai deixando seu comentário. Se chegou até aqui é porque gosta mesmo do Calvão. Common Event não devia ser o Common Event, mas foi um lutão. Essa hora Paramount travou um pouco. Um pouco para não dizer muito, mas travou. Diego Ferreira mostrou que estava muito bem condicionado, estava no shape, conseguiu os 3 rounds manter a pressão, muito jab, meu irmão, entrou de queda, derrubou, bateu no ground and pound, terminou montado, pegou costas, deu uma aula, tá? Mostrou que ainda tem nível de UFC, pegou um moleque que
um pouco mais novo do que ele, não é muito mais novo, mas ele já tem quase 42 anos, 41 anos, contra 37. Fez o dever de casa, chamou o Bob Green, chamou o Jim Miller. Tomara que os caras façam isso aí. Eu acho que vão fazer. Ele falou bem do matchmaking, né? Falou bem do Sean Shelby. Tem uma boa relação com o UFC. Sempre pegou um monte de luta, só pegou pedreira a vida inteira, ó. Pode olhar o cartel dele aí, 11-7 no UFC, ó. Sempre lutou com pedreira, tá? Já lutou com todo mundo, mano, tá? Lutou até, que se eu não me engano, com Dustin Poirier. Eu acho que vão dar essa luta aí. Pediu pra estar no videogame, eu não gostei dessa pedilança aí, que é foda. O cara ficar pedindo é foda. Isso nos leva ao co-main event, irmão. Excelente performance do Salkid, tá? Salkid é um cara que veio... A gente sabia que ele era bom. A gente sabia que ele era bom. Não sabia o quanto. Um cartel perfeito no UFC, invicto. 13-1, sendo que a última luta que ele perdeu foi cara, na estreia dele profissional em 2021, cara. Olha aqui, dá uma olhada. Ele fez estreia amadora dele em 2018. Isso aqui é muito importante. Isso aqui não tem muito no Brasil. Olha o tanto de vezes que ele perdeu como amador, tá? Perdeu, ganhou. Foi pro profissional, perdeu uma e depois meteu essa sequência toda de vitórias, tá? Tá 6-0 no UFC. Você vê que o manejamento de carreira dele perfeito, tá? Entrou contra o Jubli, venceu o Gage Young numa luta dura. Jubli, depois venceu o Ashmal, depois venceu o Nasrat, Mulak, Benil Dariush, hoje o Matheus Gamrot e hoje pediu pelo top 5. Moleque, 26 anos. 26 anos. E o meu argumento aqui é que pode ser que faça um Charles, tá? Pode ser que faça o Charles. Vamos falar um pouquinho do Gamrot. O Gamrot é um cara bom, merece o respeito que ele tem no UFC, mas ele sempre foi conhecido por esse problema no strike. Ele tem um problema no strike. E ele estava ali sempre no topo da divisão. 13-0 no KSW, 9-5 no UFC. Ele ganhou do Esteban Ribovic de uma maneira impressionante. E também do Ludovic Klein. Mas ele tinha perdido tanto do Dan Hooker quanto a luta que ele venceu do Jalin Turner. Foram uma decisão dividida, que ele teve esses mesmos problemas. Mas o Matheus é duríssimo. E eu vou te falar o que me impressionou no Killian Salkid. Não foi só que ele finalizou o Matheus, que é difícil pra caralho, mas que ele escapou da posição de chave de pé, tanto da chave de joelho quanto do chave de pé. Matheus Gamrot é muito bom nessas duas posições. Apesar dele não mostrar muito no UFC, nunca ter finalizado nessa chave de pé, no KSW ele já finalizou várias vezes. No treino ele usa muito essa posição. E foi uma luta impecável do Killian Salkid. Começou melhor em pé, Matheus já desesperou, ele tomou um cruzado, caiu, Matheus se embolou nas pernas. Aquele scramble favorecia muito o Matheus, porque para mim o Salkid era muito superior em pé, mas mesmo assim ele ia nos scrambles, até mesmo no final do primeiro round ele entrou de queda, derrubou o Matheus, pegou as costas, colocou o gancho e finalizou. Ou seja, Killian Salkid, além de ser completo, ele não tem medo de ir pro chão com o cara do chão. Então, isso, o estilo, obviamente não é o mesmo, o cara tem 26 anos, ele não tem a história do Charles Oliveira, mas o estilo dele é um pouco parecido com o do Charles Oliveira, e é por isso que eu acho que vão fazer essa luta. Eu vou dar uma pausa aqui para puxar os rankings para falar isso. Tô aqui com os rankings do UFC, e a gente tem o campeão, Justin Gaethje, Ilia Topuria, que acabou de perder, Arman Tsarukyan, que vai lutar com o Rufi, que era para lutar com o Charles, Max Holloway, Paddy Pimblett, Matheus Gamrot, Moicano Saint-Denis e Killian Salkid. O que acontece aqui? Muito provavelmente na terça-feira esse cara vai assumir o lugar do Matheus Gamrot. Ele não vai pegar o lugar do Paddy Pimblett, tá? E por que isso é um grande problema pro Charles? Eu não sei o que aconteceu, mas a notícia que corria até no Twitter, nas redes sociais, era que o Charles iria enfrentar o Arman. Com o falecimento do parceiro de treino do Charles, ele mostrou vídeos, a gente já falou disso aqui, ele mostrou vídeos chorando, ele tá muito abalado por isso, muito provavelmente por isso ele não pegou a luta. Então, se liga como é que MMA é ingrato. Uma luta em que o Charles ia disputar contra o Tsarukyan, o primeiro desafiante para já lutar o cinturão de novo, coloca ele numa posição delicadíssima. Por quê? Porque na minha visão, eu acho que o Ilia Topuria demora para voltar.
O Ilia Topuria demora para voltar. Com quem que ele votaria? Paddy Pimblett. Ah, Moicano, mas o Paddy Pimblett acabou de lutar. Se você for olhar no Tapology dele, o Paddy Pimblett sempre lutou uma vez por ano, desde a carreira dele no UFC. Quando ele lutou 2 vezes, esse ano que ele perdeu pro Just Gage e voltou para lutar com o Saint-Denis. O Paddy Pimblett já tá com 200 quilos. Ele vai lutar só no ano que vem e vão casar essa luta do Topuria. Por quê? Irmão, já tem história, já tem bad blood, já tem rivalidade. Ilia Topuria e Paddy Pimblett são europeus, né? Um é da Espanha, outro da Inglaterra, tem história. É uma luta que coloca o cara de novo para disputar o cinturão. Quem vencer essa luta disputa o cinturão novamente, independente se o Gate continuar ou não, tá? Dependendo do jeito que o Ilia Topuria vencer. Obviamente, para ele é melhor que seja outro cara que não o Just Gate. Mas se ele nocautear o Paddy 1 round, 2 rounds, vão colocar ele de novo. Apesar de queimar um aqui, é uma luta que vai ser feita dessa forma. Tá? E aí isso coloca o Salkid na posição de 6º do ranking. Vai lutar com o Paddy Pimblett? Não. Vai lutar com o Max Holloway? Acho que não. Acho que não. Max Holloway vai demorar, já falou que não luta esse ano. Vai lutar com o Arman somente se o Arman perder do Ruff. Também deve descer umas posições ali. Então, por exemplo, Arman Tsarukyo perdeu do Ruff, pode ser que façam o Salkid com ele. Pode, tá? Mas no caso do Arman vencer o Ruff, ele vai disputar o cinturão. A categoria não anda. E o Charles Oliveira ia lutar agora, não vai lutar. Vai lutar quando? Novembro, dezembro, ano que vem? Já está preparado, já está mais velho. É capaz do UFC, por ele ter saído da luta, querer forçar que ele lute com o Salkid. Faz sentido isso? Salkid, 26 anos, Charles, 37. Tá ligado? Ah, Moicano, você tá subestimando o Charlinho. Não, eu acho que... Eu acho que o Charles ainda vence ele. O Salkid é bom de chão, mas não é melhor que o Charles. É bom de trocação, mas não acho melhor que o Charles. É uma luta perigosa pro Charles? É. Mas é por isso mesmo que o UFC vai fazer. Quem vencer aí é hype pra caralho. Se o Charles, entendeu? E eu acho que eles vão querer colocar essa posição realmente pra forçar o Charles a lutar. Tá? Me deixa nos comentários, vê se eu tô maluco. Vê se eu tô maluco. O UFC conseguiu o que queria. O UFC conseguiu o que queria. Quer colocar o Salkid, um moleque novo australiano, vende bem na rede social, fala bem, luta pra caralho, aqui no top 6, no top 10, no top 5. Próxima luta, top 5. Vejo muita possibilidade de Charles Oliveira, vejo possibilidade se o Arman perder. É isso. Paddy Pimblett não luta, Max Holloway não luta. Me deixa saber nos comentários o que vocês acham disso. Lutão, performance incrível do Salkid, finalizou, um cara especialista de grappling, mostrou que tem o jogo em pé. Pensei que essa luta ia ser mais dura. Me diga aí o que você achou nos comentários. Foi um bom UFC Apex. Se você chegou até aqui, deixa o like, deixa o comentário. Muito obrigado. E amanhã sai vídeo de apostas do UFC 330. Esteja ligado, meu brother. Tamo sempre junto. Valeu. Um grande abraço. Deixa o like, hypa o vídeo. E se você quer fazer a inscrição para o Renato Mani Moicano MMA 2, entra lá no Instagram do editor ou no meu Instagram, que a gente vai estar nos stories, vai estar os links lá. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Os